Patricio over here to your left. I know Aaron Pico's been somebody that's been on your radar for years. Kind of funny that it's kind of coming full circle here in the UFC. You called him out a couple fights ago. Why did you want this matchup, and how happy were you that you got it? Era uma luta que ficou a se fazer no Bellator e nós não conseguimos porque quando chegava perto ele tinha algum encalço, era nocauteado e a luta não acontecia, como foi no caso do Japão, que fomos escalados pelo PFL para fazer esse combate e acabou que o Bellator eh, não existe mais e ficou devendo essa luta. Então, quando eu soube que ele ia estrear no UFC, eu pedi para fazer esse combate, mas o UFC tinha outros planos para ele. It's a fight that was meant to happen in Bellator for a long time, but something would always happen whenever we thought it was going to happen. There was always an issue that would come up. That was the case in Japan. PFL was supposed to give us a fight too. So yeah, when I came into the UFC, that's a fight that I asked for. How do you gauge his skills? I mean, over the years, we've seen him have spectacular knockouts. We've seen him get upset, get knocked out himself. We've seen him fight very smart and controlled, and other times he's kind of wild. So, what are you expecting out of him when you guys get in there on Saturday? O que você está esperando dele? Que muitas vezes ele entra lá, pô, muito bem, nocauteia, às vezes é nocauteado. Qual Aaron Pico que você vai ver? Eu me preparei para ambos os aspectos. Ele um pouco mais cauteloso devido ao nocaute que tomou, vindo mais grappler do que o normal e também ele abandonando um pouco da estratégia e indo para porrada. Então eu estou preparado para os dois ambientes. Yeah, I'm ready for whatever kind of Aaron Pico shows up in there. Maybe he'll be more cautious because he got knocked out. Maybe he's going to go in there and just want to brawl. So I'm prepared for whatever version. Yeah, and he was in here a little bit earlier, and he was asked about your comments about his chin not being particularly great, and he said that you won't have to worry about that because you won't be able to hit him. So I was curious if you have a response to him there. Ele falou do teu comentário do queixo dele e ele falou que isso não vai ser um problema, que você não vai conseguir acertar ele. Então espero que ele tenha treinado bastante a defesa dele, porque pelo que eu vejo ele não defende porra nenhuma. And I hope he trained a lot of defense because he usually doesn't defend shit. And I guess how nice is it to just be back in here, right? You had fought Ige a while back, and you had that fight against Keita that got canceled. So I guess what are you hoping to prove here to the UFC, and where do you think a win over Aaron Pico puts you? O que você está esperando aqui dessa vitória? Você teve a luta do Keita que não aconteceu, teve uma vitória, uma derrota. Onde você acha que te coloca essa luta? Pico chegou aqui, eu acho que lutou contra o Murphy e uma vitória sobre o Murphy colocaria ele muito perto do título. Então eu acredito que mesmo que ele não seja ranqueado, essa luta me coloca numa posição acima da que eu estou agora no meu ranking e eu possa, após esse combate, enfrentar um top 5. You know, Aaron Pico came in and with one win over Murphy, he was pretty close to being in the mix for the title. So even though he's not ranked, I do think this is a fight that's going to push me forward. Thank you. Patricio, over here. In the past, when Aaron suffered a knockout, he's come back and kind of changed his approach a bit. And then he was in here and he said during his time off from his last knockout to now, he's kind of done a little more reinventing kind of his approach and his style of fighting in there. So I guess what are you expecting from Aaron, given what we've seen in the past to what he's saying this week? Como eu falei, ele é um lutador que quando é nocauteado, ele volta um pouco mais grappler do que o comum. Porém, se ele falou isso, eu tenho que levar em consideração que ele pode voltar, né, querendo controlar a luta o tempo todo. E, pelas palavras dele, ele já deve ter se reinventado quantas vezes? 4 ou 5, né? Foi nocauteado 5 vezes. Ele é uma metamorfose. At least 3, 4, 5, somewhere in there. Yeah, usually when he gets knocked out, you know, he comes back and he's more of a grappler. So, you know, I have to take into consideration what he's saying and be ready for him to have reinvented himself. But at this point, he's been knocked out, 4 or 5 times. And I guess unrelated to Aaron, but, you know, it seems like you've maybe struggled to get fights in the UFC. Maybe people don't want to fight you. And MVP said the same thing when he fought in London. He thought joining the UFC would lead to more fights, and that wasn't the case. Have you felt the same kind of frustration that maybe a lot of these top featherweights are hesitant to accept a fight with you?
Quando você entrou, você pensou que talvez você ia conseguir lutar mais? Porque parece que tem muita gente que não quer lutar com você, né? E o MVP, o Michael Venom Page, também falou a mesma coisa, que pensou que aqui no UFC todo mundo ia ter que aceitar a luta e que ele vê que, pô, tem muita gente que não quer lutar com ele, né? Muita gente não aceita a luta e os que aceitam não vêm pra porrada. As duas lutas que eu fiz, todo mundo ficou me culpando pelo desempenho, mas o momento que teve de ação entre eu e Yair Rodrigues, por exemplo, que ele me deu um knockdown, foi eu que parti pra cima. E com o Daíga é a mesma coisa, é um cara muito dinâmico, que é agressivo, mas você viu que foi uma luta monótona. Então eu sei que meu próximo adversário é um cara agressivo, então eu espero que ele traga violência pro combate. Yeah, a lot of people don't accept fights, and when they accept fights, they don't come into fights. So, you know, a lot of people blame me for my past performances, but you know, even in the Yair Rodriguez fight, when he got that knockdown, it was me. I was the one that was being aggressive, and I got caught in that moment. And same thing with Dan Ige. He's a very dynamic, aggressive fighter, and the fight wasn't like that. So, you know, I'm going to fight an aggressive guy now, and I'm hoping he's coming in here to fight. And what do you make of the division as a whole right now? Because since your UFC debut was on the same card as Volkanovski, he's only fought once since then, and that was the rematch against Diego. Obviously, Movsar just beat Lerone, and then you have this big fight coming up. So just kind of the state of the featherweight division, where do you think it stands? Onde você vê a categoria no momento? Porque o Volk, desde que você estreou e você lutou no mesmo evento, ele só fez uma luta, né? A revanche lá com o Diego Lopes, o Movsar acabou de lutar. Onde você vê a categoria no momento? A categoria, para mim, a disputa de título está bem aberta, porque a gente sabe que claramente só tem o Movsar e o Jean Silva. Depois desses dois, a gente não sabe quem é o próximo desafiante. O próprio Yair Rodrigues, que é um cara que está bem ranqueado, ele luta muito pouco. Então é algo que eu não estou acostumado a ver. Eu estou acostumado com a categoria bem movimentada e não é isso que acontece aqui. A categoria está bem amarrada. E, na minha visão, bem aberta. Então eu quero bater no aro pico, pegar um top 5 e ficar perto do título. I think the title picture is wide open right now. I mean, you've got Volk as a champion, you got Movsar, and you got Jean Silva up there vying for a spot, but everyone else is pretty much tied up, and that's not something I'm used to seeing. I'm used to seeing a very dynamic division, but I think that right now it's a very tied up division, but the title picture is wide open. And then just last one for me, and I only asked this because you and your coach did a video on it earlier this year. Where do you think the addition of Arman Sarukian would fit into this featherweight division? Because I saw your coach saying if he wants to fight for the title, he should have to go through you first. Ele viu um vídeo você falando do Sarukian, de descer para a tua categoria, que ele deveria enfrentar você antes de ir pelo título. O que você acha dele ir para a tua categoria? Eu acho ótimo, é um cara que vai fazer a categoria pega fogo. Na de 70 quilos parece que o UFC realmente não quer que ele lute pelo título. Então seria uma boa aquisição para a categoria dos pesos penas e fazer tudo movimentar. Ele é um cara que é bastante ativo, me ofereceram a luta contra ele de jiu-jitsu lá em São Paulo, Rio de Janeiro, não estou lembrado agora, e o peso da luta era 80. Então eu espero que ele venha sofrer e baixar esse peso para 66 para a gente saber realmente como é que vai ser o poder de fogo dele nessa divisão. I think it'd be a great move. I think he would set fire to the division. It looks like they don't want him fighting for the title at 155, so I think that he would bring a lot to this division. You know, I was offered a fight against him at 80 kilos at a grappling event in Brazil, so I like to see how he would drop down to 145. Patricio, over here. You and Volkanovski, obviously, when you were champion at Bellator, you guys were always compared, right? And you guys were dominant and champions of your division for a long time. How important is it to the sport that fight happens? Você e o Volkanovski, quando você ainda estava lá no PFL em Bellator, vocês eram muito comparados, os melhores da categoria e tal. Como que você vê isso hoje? We're still the same. We are the best. But do you feel like that's a fight that has to happen for the history of the sport, for the sake of the sport? Você acha que essa luta precisa acontecer pela história do esporte, Precisa, ele com o cinturão ou sem o cinturão. Yeah, it needs to happen, even if he doesn't have the belt, with or without the belt. And lastly, a fellow featherweight is retiring at UFC 327, Cub Swanson, somebody that's been around for a long time. Curious if you've seen him fight and if you have any favorite memory of Cub. O Cub Swanson vai se aposentar nesse evento, né? É um cara das antigas, é o último do WSC. Você acompanhava a luta dele? Tem alguma coisa a dizer sobre ele? São muitas ótimas performances, eu não sei elencar qual foi a melhor da memória que eu tenho, mas eu tenho várias memórias. É um cara muito dinâmico, muito agressivo. Ele sempre teve um grande show no UFC e parabéns pela carreira.
Yeah, I always watch his fights. There's not one specific one that comes to memory, but he was always a very dynamic and aggressive fighter. He did a lot, and yeah, I can only congratulate him on his career. Thank you. Ele seria um rei sem a coroa. He's like a king without a crown. Thank you. Pitbull right over here. So I saw you had the first annual Pitbull Brothers meetup a couple weeks ago. What does it mean to make the Pitbull name worldwide in MMA and just such a historic name? Ele viu que vocês tiveram uma reunião dos Pitbull Brothers, não sei, das academias. Como é que é levar esse nome ao mundo? Eu me sinto muito honrado porque são pessoas que, de maneira por própria vontade, quiseram nos representar. Então, nós temos a Pitbull Brothers hoje na Suíça, na Espanha, em Portugal. Temos parceiros nossos nos Estados Unidos. Então, ao redor do mundo, nós temos Pitbull Brothers. Para mim é honra, para mim é satisfação. It's great. It's an honor. You know, these are people that, out of their own free will, decided to represent our team around the world. We have gyms in Switzerland, Spain, and Portugal, affiliates in the United States. So it's an honor to see those people representing our name. You and Patricky were both in camp together. You guys are just fighting hours apart, you and the UFC, him and Ryzen. Are you happy that you get to fight first so you can watch his fight after, or would you rather he be the one that fights first? Você e Patrick fizeram camp juntos, vão lutar algumas horas de diferença aí, né? É bom para você poder lutar primeiro para poder assistir a luta dele? Talvez eu não consiga nem assistir a luta dele, porque vai ser a hora que eu tô indo para o aeroporto. Vou tentar. I may not be able to watch his fight because I think I'm going to be headed to the airport, but I'm going to try to. Eu tô confiante porque o Patrick tá muito bem treinado. But I'm confident he's very well trained. Patricio, just to go off of that, how did your coaches like kind of decide like who was going to corner him and was going to corner you, considering you're fighting like you said hours apart? Como é que vocês decidiram quem vai no corner de quem nessa luta? Mais por afinidade, porém, na Pitbull Bros nós temos a capacidade de fazer sete camps simultaneamente, então isso aí não foi um problema dentro da equipe. It was just based on relationships, really. But you know, at the gym we're able to have 7 simultaneous camps, so that's not an issue. Thank you, guys.